global. Você pega Chile, você tinha Michelle Bachelet lá como presidente. Daí ela sai, entra Piñera, que era um presidente de direita, uma direita quase bolsonariana. Agora o Chile tenta tirar o Piñera. Pega na Bolívia, Evo Morales. Produziu quase um milagre econômico lá. Vem as eleições agora, ele está pau a pau com um candidato de mercado, candidato liberal lá. Você chega na Argentina, Cristina Kirchner, derrotada pelo Macri, que está prestes a ser derrotado pelo sucessor da Cristina Kirchner. Peru, entra lá um presidente de direita e o Congresso quer tirar o presidente agora. O que todos esses pontos têm em comum? O que eles têm em comum é o seguinte: o mundo caminha para a esquerda ou caminha para a direita. O que tem em comum é que todos esses movimentos são contra quem está no poder. Essa é a lógica. Então, se estiver no poder um sujeito de esquerda, esse movimento vai para a direita. Se tiver um sujeito de direita, esse movimento vem para a esquerda. Isso aí significa o seguinte: uma falência do modelo político. São aquelas fases que você termina um modelo que está estratificado, está estabilizado, entra um novo modelo, pessoal perdido, então fica aquela maçaroca lá que aceita todas as narrativas. Um caso muito específico aqui, na América Latina, nos anos 80, quando acabam as ditaduras militares, começa a democracia, você criou o mesmo vácuo. Então você chega, Venezuela, Carlos André Pérez, Brasil, Fernando Collor, contra a centralização do militarismo. Fazem um discurso, ganham as ruas, ganham as eleições, tempos depois as ruas tiram eles. Então, isso aí, digamos o seguinte, quando você... Eu tenho um livro que eu lancei alguns anos atrás, Os Cabeças de Planilha, sintetizando um pouquinho a maneira como eu via, digamos, o que estava ocorrendo com o Brasil pós-cruzado e tudo, reportando 100 anos atrás. Quando você pega o mundo, as últimas 3 décadas do século XIX, tem tudo a ver com as últimas 3 décadas do século XX. É impressionante. Num novo patamar, mas é impressionante. Você começa primeiro com a questão da ampliação da financiarização, os capitais passam a entrar em todos os países, ganham força política, se aliando às forças nacionais, cooptam os economistas, com aquela ideia de que se tiver todo o espaço para poder crescer esse capital, ele vai desenvolver os países centrais, depois vai transbordar para os países periféricos e vai levar ao desenvolvimento global. Esse é o mesmo discurso da globalização de agora. Daí você começa a abrir espaço para o livre fluxo de capitais, acabando com políticas cambiais e tudo, vai promovendo a desregulação de todo lado, e a desregulação leva à criação de novos instrumentos especulativos, e daí você tem várias bolhas explodindo, um processo de concentração de renda brutal que vai criando crise e criando ódio em relação ao capital. Então, nós tivemos aí nos anos 10 e 20 a explosão contra a democracia formal, com todos os seus vícios lá, que era, digamos, o caminho ideal para a internacionalização do capital. Porque as ferramentas para você dominar países através da democracia são os pactos políticos, você não fica dependendo da cabeça de um ditador. E daí você estoura os movimentos revolucionários, o comunismo e o nazifascismo, onde a figura central era a Rússia, as elites todas corrompidas lá também, mas a figura do financista. E a Alemanha, o nazismo produzindo aquele horror de tentar personificar os financistas numa raça, dos judeus. O que salvou o mundo civilizado naquele período? Foi o presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt, que vem com o discurso da pacificação, tentando criar um grande pacto nacional com os trabalhadores, amenizando a questão da crise econômica, reconhecendo direitos trabalhistas e enfrentando toda sorte de pressão dentro do seu próprio país. Essa que é a dificuldade, porque os diversos setores, eles não pensam no todo. Por isso que tem que vir o estadista e pensar no todo. Cada qual pensa na sua parte e nos seus preconceitos. Então, ele teve que enfrentar a Suprema Corte norte-americana, que era contra qualquer melhoria de vida dos trabalhadores, a imprensa americana, pesadamente contra ele teve que recorrer ao rádio, que estava surgindo na época, para enfrentar a bateria de ataques da imprensa, e com o empresariado. No caso do empresariado, então você teve uma guerra cultural na época lá que
Você teve Frank Capra, que foi muito importante lá para tentar trazer o discurso, usando Hollywood, né, o discurso da pacificação, da solidariedade, e tudo, e Nelson Rockefeller. O Rockefeller, que era um empresário progressista lá nos Estados Unidos, ele faz um acordo trabalhista com os funcionários do Rockefeller Center, que era o maior projeto imobiliário da época lá, enfrentando resistência dos seus colegas. Agora, pergunto o seguinte, se você, no lugar do Franklin Delano Roosevelt, tivesse um Donald Trump, o que teria acontecido? A humanidade teria se esmoroado, porque um Trump, na época, teria o mesmo espaço, ou talvez mais, do que o Roosevelt. Porque quando você tem a crise, você tem essa perda de rumo, as pessoas tendem a procurar soluções simplistas, tendem a focalizar o mal todo no inimigo interno ou externo. Então, você tem um espaço para o ódio muito amplo. Daí nós pulamos para o quadro atual mundial, em particular o Brasil, onde você tem, digamos, esse movimento de perda de rumo, aí levou ao Bolsonaro. O Bolsonaro é a maior prova aí do fracasso que você tem aqui do sistema institucional brasileiro e dos partidos políticos. Aceitar uma coisa dessa aí realmente é um atestado de subdesenvolvimento enorme. Então, como que você supera isso? O que acontece quando você não acredita mais nas instituições, não acredita mais nos partidos políticos, as instituições desmancha, digamos, todo esse... Não acredita mais na imprensa, que você passa a recorrer aí aos WhatsApps da vida, você passa a vir a soluções simplistas. Então, solução do Moro, se matar todos os criminosos, o Brasil está salvo. A solução do Bolsonaro, se acabar com todos os esquerdistas, o Brasil está salvo. E você tem essa onda que se forma em torno do discurso do ódio. Hitler, Mussolini, sem projeto nacional. Aqui, o único caso aqui que você tem o fascismo globalizado, inacreditável. É só o samba do crioulo doido que o Brasil se transformou. Para você romper com isso, você tem que ter o pacto nacional, não adianta. Você tem hoje o discurso social, o anti-bolsonarismo, ele ganhou expressão. Então, você tem os setores mais espertos, digamos assim, do centro-direita e do mercado, que começam a perceber qual vai ser o novo ciclo. O novo ciclo é você fazer discurso politicamente correto, defender políticas sociais, embora não falar em mudança tributária para não taxar o capital, e o representante maior dessa montagem que está sendo feita é o Luciano Huck. Aqui, o Dória aqui perdeu totalmente o pé da situação. Né? O Dória, esse discurso de ódio que ele fazia lá, ele conseguiu crescer em cima do antilulismo, mas nunca teve uma estratégia para entender os novos tempos. Os novos tempos são o diferencial em relação... Você não vai fazer o discurso do ódio porque ele está ocupado pelo Bolsonaro. Você não consegue ser mais que o Bolsonaro. Então, você tem que ter um discurso social, ou seja, eu sou a favor do mercado, dessas reformas, pereré, mas eu sou a favor das políticas sociais, do bem, da verdade, do politicamente correto. E, do outro lado, você tem as esquerdas, onde o grande articulador é o Lula. É o Lula. E você tem uma diferença básica entre os dois lados, que é o seguinte, quando você pega o lado do Huck, vamos falar Huck, embora entendendo, digamos, todo aquele círculo que cerca o Huck agora, né? Você tem aquele discurso social de cima para baixo, ou seja, vamos amenizar a crise aqui, defender as minorias, que é relevante, mas não vamos dar protagonismo para as minorias. Essa é a diferença central. Então é o seguinte, se quer defender inclusão de negro, defenda, mas não deixe que eles façam a política deles. Essa é uma diferença central aí que marca, inclusive, toda essa desconfiança, todo esse preconceito em relação ao lulismo, lá atrás. Quando a Dilma assinou aquele decreto de participação social, já compararam com venezuelização, bolivarização, essas bobagens todas aí. Mas como que você faz esse pacto? Você tem três forças, duas forças hoje no país. Uma é o antilulismo, representada pelo bolsonarismo. A outra é o lulismo, que representa o antibolsonarismo. E daí você tem o antibolsonarismo também representado por essas forças, digamos, mais modernas aí do centro-direita. Nenhuma delas individualmente vai conseguir governar o Brasil, ou vai conseguir acabar com essa praga que foi enviada aí para castigar o Brasil para parar de fazer coisa errada, aí, que é o Bolsonaro. Né? Se você pega o Huck isolado, o Paulo Artung, mas montar esse modelo
de mercado, deixando de lado, digamos, a aliança com as esquerdas, você vai ser um gueto liberal de mercado que não vai ter futuro. Do mesmo modo, se você tenta montar um governo de esquerda pura, vai ficar escanteado também. Então, a saída que você tem em todos os pactos é você juntar as duas pontas. E as duas pontas significa compartilhar projeto de país. Tem todas essas diferenças. Aí você tem um conjunto de abusos de mercado, um conjunto de modernizações que têm que ser feitas de forma negociada, mas precisa ter os grandes interlocutores. A esquerda tem o Lula. A direita tem esse vácuo. Não é o Luciano Huck. O Luciano Huck hoje é uma celebridade. É uma celebridade, não é um político. E é bobagem tentar transformá-lo em político aí. É bobagem isso. O interlocutor, em outros momentos, seria o próprio Fernando Henrique Cardoso. Mas o Fernando Henrique Cardoso, o egocentrismo dele é muito acentuado para que ele cumpra esse papel tão relevante aí. Né? Então, por outro lado, digamos, essa demonização do Lula prejudicou um grande ativo nacional. Em qualquer país moderno, ex-presidentes são considerados ativos nacionais. Por quê? Porque em momentos de crise, de impasse, eles têm senioridade para poder entrar, participar e tentar mediar. Eu sempre trago o exemplo aqui, quando vem a crise do mensalão, que o governo Lula balançou, que você teve 3 ex-presidentes com comportamento irrepreensível, com a responsabilidade institucional de batalhar pelo equilíbrio do país. Zé Sarney, Fernando Collor e Itamar Franco. O único que pulou fora foi o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique ele tem uma capacidade de pensar pequeno. O Sérgio Mota, que era um grande brasileiro, dizia, né? Não se apequene. Então, hoje em dia, nós já trouxemos aqui algumas sugestões aí, não sugestões, mas observações de pessoas que possam compor, digamos, essa frente. Né? Um Tasso Gereissati, você tem diferenças grandes aí, políticas, de política econômica, de política tributária, mas o papel do estadista é tentar amarrar todas essas pontas. Não adianta, nesse momento, cobrar do PT, realismo, tem que fazer o pacto, cobrar do PSDB. Não é assim. É o tempo. Você tem os atores, tem as circunstâncias. As circunstâncias que vão criando o ambiente, os abusos do Bolsonaro vão ajudando a criar esse ambiente, vai se percebendo que a não negociação é o pior dos mundos, e daí é que nem aquela briga de braço lá, os dois lados puxando corda, os dois têm que largar a corda ao mesmo tempo. Agora é só o maior estadista brasileiro que consegue fazer isso, que é o senhor Crise. Né? De qualquer modo, a gente vai ter nos próximos meses aí um aprofundamento da crise, você está tendo um esgarçamento, claro, aí do governo Bolsonaro, você tem o risco aí das milícias armadas, aí, de toda essa importação de armas, do baixo clero, da polícia militar e tudo, mas o jogo vai exigir desprendimento. E daí entra o fator Lula. Não é o Lula, a libertação do Lula, que vai resolver isso. Isso é muito mais complexo. Mas você tendo, de um lado, um ator, uma liderança capaz de representar um dos lados relevantes, saber negociar, saber ceder, saber até onde ir, abre um espaço enorme aí para esse pacto nacional. Agora, para mim, ainda hoje, a maior ameaça que você tem ao pacto nacional é justamente o grupo que é mais ameaçado pela radicalização da direita, que é a Globo. A grande dificuldade é a Globo. A Globo não consegue superar o antilulismo, não consegue superar essa adesão incondicional à Lava Jato, e daí fortalece um lado que é a maior ameaça a ela, que é justamente o lado do bolsonarismo. Mas não adianta, né? Você tem esse negócio do estadista. O estadista ele tem que ter essa visão do que é relevante, só visão não basta, tem que saber como articular as forças. Então, é um desafio enorme que vem pela frente. Né? Os principais atores ainda não surgiram. O Lula vai surgir como um grande articulador, não como um protagonista político, porque o antilulismo realmente emperra qualquer forma de protagonismo, mas é questão de tempo para aparecerem os candidatos aí a estadistas. Aí. Uma hora eles aparecem. Pessoal, um abraço aí.